Olá pessoal, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho do desafio Lipeleve que nós lançamos para tratar e melhorar a qualidade de vida das pacientes com lipedema e discutir um pouquinho os principais temas com a nossa nutricionista e a nossa fisioterapeuta aqui da Clínica Explains, poder abordar cada tema, cada peculiaridade e que pode sim levar a um benefício a você que suspeita ou tem o diagnóstico de lipedema. Vamos começar um pouquinho com a apresentação. Eu sou Leandro, sou médico cirurgião vascular aqui de Campinas, formado pela Unicamp. Atuo principalmente no tratamento de varizes e de lipedema como foco. E a gente na clínica possui um protocolo de lipedema e vai sim, então, poder destrinchar um pouquinho mais com vocês sobre a formas de tratar, o que tem de dicas para melhorar a sua qualidade de vida. Gabriela, vamos lá? Vamos nos apresentar? Eu sou a Gabriela, sou nutricionista, sou engenheira de alimentos também, formada pela UEM, lá em Maringá também. Já sou pós-graduada em nutrição clínica e portadora de lipedema. Hoje eu atuo tanto na clínica em Sumaré quanto na clínica Explains também. Trato os pacientes com lipedema ali. Vai poder colaborar com certeza colaborar na parte nutricional, que é importantíssimo, né? Total, eu acho que é o pilar, assim, importantíssimo. Sem ele, a gente não consegue ter uma melhora e a regressão dos sintomas de lipedema. Muito bom. E aí, Sara? Vamos lá. Então, eu sou a Sara, sou fisioterapeuta. Eu sou especializada em saúde da mulher, né, pela Unicamp, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o lipedema, porque eu tratava linfedema, na verdade, né? E tinha uns linfedemas que não reduziam. Então, eu descobri o lipedema em 2010. Eu brinco ainda, lipedema era mato. E desde então, eu lembro que eu ia na faculdade de medicina, né, da Unicamp, e eu ia na biblioteca pegar artigo para estudar lipedema e não tinha nada. Então, estou aí nessa jornada desde 2010 e cada vez mais, né, me atualizando para tentar levar assistência para as pacientes. E também sou portadora de lipedema. Isso é muito legal, porque vocês vão poder passar a visão de vocês como portadores de lipedema e saber exatamente o que a paciente sente, né, nesse momento. E a Sara começou a comentar, e eu até vou compartilhar aqui uma história, né? Eu fiz a residência de cirurgia vascular e endovascular pela Unicamp e como cirurgião vascular eu não tive nenhuma experiência com a doença do lipedema. E a Sara que pôde me apresentar, olha, doutor, tem alguma coisa diferente aqui, vamos lá, vamos estudar, vamos melhorar aí o conhecimento para poder, porque era uma angústia mesmo, né? Você fazia ultrassom Doppler e não tinha doença venosa, olhava, mas isso aqui não é linfedema, é diferente a doença, mas a paciente refere dor, e aí, qual que é o diagnóstico, como eu posso auxiliar essa paciente? Então, a gente pôde, sim, aprofundar os conhecimentos para poder passar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que nos buscam, né? Então, obrigado, Sara, por ter me apresentado. E essa é uma crítica até às faculdades de medicina, né? Já que o tema, ele não é abordado de forma corriqueira nos currículos tanto de vascular quanto das outras especialidades, o que traz pra gente um desconhecimento. A gente foi até um congresso recente e tinha um bate-papo de várias portadoras de lipedema e falavam, nossa, os médicos não sabem diagnosticar, os médicos... É meia culpa, sim, mas também por desconhecimento, e não só por não querer diagnosticar, né? Então, quanto mais a gente vai especializando e conhecendo, a gente vê as deficiências que a própria formação médica acaba tendo, né? E nós estamos com um desafio, não é? Sim, bem legal. Esse desafio, ele foi composto em março agora, é um desafio de 30 dias, onde a gente realiza pelo menos atividade física de 40 minutos todos os dias e também gera pequenos micro desafios, né? Sim. A gente tem aí, a Gabi como Nutri já passou vários desafios, dicas para que a gente possa melhorar a qualidade de vida e convido a você também a poder participar desse desafio, mesmo que a gente já está quase no meio, mas a gente tem aí 17 dias e dá para você completar depois para poder ter esses benefícios. Vamos falar um pouquinho, Sara, o que você vê no seu dia a dia que muitas pessoas te procuravam e você não tinha esse diagnóstico antes, ou as pessoas não tinham diagnóstico médico mesmo de lipedema e que te levava à suspeição? Para a gente informar aquela pessoa que não tem o diagnóstico e que pode suspeitar que tenha, né? Claro. A primeira queixa, número 1, campeã, é a dor, né? A dor, a sensação de peso. E como o Dr. Leandro falou,
não tinham um diagnóstico, né? Porque geralmente tem pacientes que têm dores, mas tem alguma alteração venosa. E essas pacientes sentem dor, pacientes que têm uma baixa, né, autoestima, então muitas pacientes chegam com quadro também de ansiedade, de depressão e de muita insatisfação, né, com o corpo, muita angústia, porque essas pacientes passam como se fossem desleixadas, né, que não cuidam da sua própria saúde. E isso vai gerando frustração. Muitas, eu brinco que vão para uma obesidade, né, mais secundária ao lipedema, por conta dessa falta de apoio. Ela vai para a academia e né, os instrutores também que não têm a formação, não tiveram essas informações, propõem treinos muito pesados, onde piora a situação, alterações ortopédicas, né, já gerando também dificuldades da prática de exercício. A nutricionista também, às vezes, não muito especializada, não entende que a paciente não emagrece, porque é uma alteração metabólica importante. Então, essas pacientes chegam já muito frustradas, muito desacreditadas. E eu falo para elas que eu sou muito grata, né, de elas terem chegado ali, confiado a história delas, porque realmente não é fácil, porque elas já receberam nesse percurso, né, de tentativa de tratamento, já foram muitas vezes assim ofendidas, né, já foram muito maltratadas, né, até por profissionais, não por mal, mas por desconhecer a doença, acabam deixando as pacientes também sem nenhuma assistência, né? Então, são pacientes que chegam já num estado emocional bem complexo e também com muita dor. Eu acho que eu falo que da minha parte aí, né, as pacientes, elas acabam vindo já com um transtorno alimentar, às vezes, ou distúrbios alimentares, porque está associado ao distúrbio de imagem. Então, nós, né, nós somos portadoras, a gente sabe bem que a gente ficou perdida por muito tempo. Porque a gente fazia de tudo e não tinha aquele resultado esperado, né, pelo menos. E isso sempre é como se a gente olhasse e só visse aquilo, né? Só visse o membro que está ali, que parece que não faz parte de você. Então, você acaba tendo esse distúrbio de imagem. E quando você vai até profissionais que estão ali para te ajudar e eles não sabem te ajudar, você realmente fala, poxa, tem alguma coisa, eu não estou fazendo direito, né? Tem alguma coisa errada ali. E aí você acaba descontando muito, porque a gente desconta muito na comida. Hoje a gente aprendeu isso, né? Então a gente tem um comer emocional. Então eu vejo muito isso. As pacientes chegam para mim, já não é nem tanto a questão de dor física, né? Eu acho que eu não sou a profissional que a maioria relata, eu acabo pegando esses sintomas na conversa, mas geralmente vem com a queixa de que não consegue emagrecer, não consegue mudar aquele membro, né? Ou as pernas, ou os braços. E depois a gente vai conseguindo entrar nos sintomas. Aí eu consigo ali imaginar que é o quadro e acabo mandando, né, pro doutor para poder ter esse diagnóstico correto para a gente conseguir, então, direcionar da melhor forma no tratamento, na parte nutricional. Eu vejo que o principal é ser multiprofissional, né? A Sim. gente sabe que essa paciente, ela tem muitos contatos com o médico, em torno de 7 médicos para ela conseguir ter um diagnóstico, o que é bastante intrigante para ela e frustrante, como vocês mesmos possuem, exaustivo. Ela vai, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não, você não tem nada, pode ir para casa com a sua dor, não tem nada, é da cabeça, você tá muito ansiosa, muito depressiva. Então, tudo isso é frustrante para a paciente. E o conjunto de diagnósticos, a gente não consegue ter uma certeza por exames. As pacientes vêm muito angustiadas com isso. Eu quero fazer um exame para diagnosticar o meu lipedema. Não existe um exame definitivo que possa fazer para ter um diagnóstico. Esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, o que muitas vezes é mais difícil ainda, porque tem que levantar a suspeição de quem está na sua frente na consulta, né? Pelos relatos dos sintomas, como vocês mesmos comentaram, né? A questão da dor, da sensibilidade ao toque. Então, muitas se referem, nossa, meu filho vai pôr a mão na minha perna e eu já sinto muita dor.
o incômodo muito importante, né? Essa desproporção, que para mim é o principal, né? A gente não ter a desproporção não leva à hipótese de lipedema. Mas você conseguir emagrecer muito a região do tronco e não conseguir emagrecer na mesma proporção a região das pernas e dos braços, podendo ser em alguns casos, né? A questão dos hematomas, a gente lembra que é uma doença. Qual é a definição dessa doença? É uma doença inflamatória. Aquela gordura, ela não está normal, ela está inflamada. E por estar inflamada, ocorre a produção maior de metabólitos inflamatórios e aqueles vasos, eles estão mais frágeis. E aí acontece a fragilidade capilar e os hematomas ali acontecem com mais frequência, de forma espontânea. A paciente refere, mas eu nem sei, de repente eu apareci com uns 3 hematomas, tá aqui, aparece roxo do nada. O que será que é isso, né? Então a fragilidade capilar faz parte do diagnóstico de forma importante. E poupar os pés e as mãos. Por que a gente fala sempre em poupar os pés e as mãos? Pelo principal diagnóstico diferencial aí, que seria o linfedema e a própria obesidade. Eles vão ter o acometimento da extremidade do pé e da mão. E aí levantar essa possibilidade de um diagnóstico diferencial. Poxa, mas quem tem linfedema não pode ter lipedema? Pode ter as doenças associadas. Quem tem obesidade pode ter lipedema? Com certeza pode, né? Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, mas eu falo para os pacientes, vamos acender o sinalzinho amarelo. Não tiro nem a possibilidade de ser, mas também não confirmo o que é. Acho que temos que fazer, porque nós vamos comentar aqui, muito do que a gente vai comentar sobre o tratamento do lipedema está relacionado a uma qualidade de vida, que é o que todo mundo deveria fazer. Só que para quem tem lipedema, isso redobra as necessidades de você realizar com mais maestria ali, com precisão, porque você vai ser sinalizada muito mais precocemente. Você tem um alvo. Fiz uma coisa errada, o alvo ali já vai sinalizar. É a perna, o braço. Então, a dor vai ser quase que imediata, né? Então, a gente consegue perceber bem isso. Ô, Sarinha, vamos comentar um pouquinho sobre esse diagnóstico diferencial de lipedema e linfedema, porque você mesma falou, tua formação estava ali muito relacionada ao linfedema, e o que você vê de principal, de alterado? Sim, geralmente, as pacientes que chegam com lipedema, né, elas geralmente vão ter, né, como o doutor Leandro falou, a questão distal, né, os pés e as mãos preservadas. Então, vai estar normal, né, região dos pés e mãos. Geralmente, quando tem apenas o linfedema, ele costuma, né, ser unilateral, a não ser que essa paciente já tenha um linfedema, né, primário, nasceu com ele e é bilateral, mas geralmente é em uma das pernas ou em um dos braços. E você nota também a questão da consistência, né? Tem alguns sinais que nós checamos durante a avaliação, onde faz uma palpação, né? E, por exemplo, não costuma ter aquele sinal de cacifo, né? Que é como se fosse, a gente faz uma digitopressão e não fica a marca, né, permanente ali do dedo, dessa palpação. E também tem um outro sinal que a gente faz, outro teste, que é o teste de Stemmer, que é a gente tenta fazer uma pega na região ali dos dedos dos pés mesmo, e quando essa paciente tem já um linfedema, essa preguinha, ela não é possível, o tecido fica mais rígido, porque a consistência do linfedema, ela é alterada, né? Diferente quando tem apenas o tecido gorduroso. Então, tem o diagnóstico, ele, para nós, né, que estamos ali na prática, no dia a dia, é bem fácil, né, de ser realizado. Mas, por exemplo, no nosso serviço, né, na nossa equipe, é tudo ainda muito facilitado, porque a gente tem um médico ali junto com a gente, que já faz um ultrassom. Ai, a minha vida está tão facilitada. Ai, tranquilo. Então, no ultrassom já se nota, né, doutora, a quantidade de gordura. E no tratamento, teve uma paciente que eu tive muita dificuldade em fazer esse diagnóstico, porque, na verdade, ela também já tinha um linfedema associado, né? Mas devido ao lipedema, mas apenas apenas numa perna.
E é muito interessante que quando a gente tem o linfedema associado, a perna do linfedema, ela responde um pouco melhor, porque a gente faz compressão e essa perna, ela murcha, né? Diferente do lipedema. Na época que eu estava lá no ambulatório, né, de linfedema da Unicamp, nós fazíamos o enfaixamento nessas pacientes de lipedema, mas a gente não sabia, né, que era linfedema ainda. E não modificava, né? Não tinha modificação, porque realmente é tecido gorduroso. E se você faz uma compressão no tecido gorduroso, ele continua igual. Gorduroso, literalmente. E no linfedema, quando a gente faz compressão, aquele líquido que está extravasado, né? Ele retorna para os capilares linfáticos, então você tem uma redução do membro. Tá aí a grande diferença, né? A O grande linfedema ser um diferença, problema isso. da linfa, Exatamente. do líquido, e a questão do lipedema ser um problema da inflamação da inflamação gordura. É como As se eles células são fossem até diferentes. o contrário, né? Assim, reverso, porque o lipedema ele vai ter o edema associado, mas primeiro tem essa gordura acumulada Sim. para aí ter esse edema. É que né? existem Já- algumas teorias quando você vai estudar sobre qual a causa do lipedema, porque não é muito bem ainda Não é determinado, elucidada, apesar né? de ser uma coisa antiga, 1940 os primeiros diagnósticos, né? A descrição da doença. Mas fica-se na dúvida se o linfedema primário acabou gerando a inflamação da gordura ou a gordura causou o linfedema como a gordura inflamada que causou dano no tecido linfático. Então, é uma das teorias possíveis do desenvolvimento aí do lipedema. Mas a gente tem muito ainda associado também, né? O lipolinfedema num estágio mais avançado. O que pode dificultar um pouco mais o diagnóstico, né? Esses dias mesmo na clínica eu fiz o diagnóstico de uma paciente de 74 anos que já tinha ido para os Estados Unidos fazer toda a avaliação e tudo. Ela achava que não, sempre foi tratada como linfedema. E, na verdade, o que ela tinha era um lipedema. Só que aí, já numa fase mais tardia, ela tinha um lipolinfedema. E aí, o caso dela é muito mais complexo, numa idade já que a gente já não pode mais intervir. Que aí, já o grau da complicação já é um grau 4, mais diferente. onde ela já não consegue mais tanto pensar em cirurgia, né? E a gente vai dar a ela medidas conservadoras para tentar melhorar, já mesmo o estado estando mais avançado. Mas é bem interessante a gente saber que existe diferença, mas que elas podem estar associadas num caso mais avançado, né? Que é o que você falou mesmo. A compressão é importante no lipedema, não é que você vai deixar ela de lado. Ela vai dar uma melhora sintomática, principalmente, e aquele edema, talvez que ela tenha ali, já nesse processo que a gente está falando da teoria da formação do lipedema, aquilo pode ser drenado e melhorado, diminuindo assim o processo inflamatório da célula gordurosa também. Exatamente. E também eu sempre acho importante dizer que a compressão, ela não é só importante para o retorno venoso, né? E para a questão linfática. A compressão, ela se faz importante também na redução de processo inflamatório. Sim. Né? Sim. Então, a gente consegue liberar certas proteínas que reabsorvem colágeno, né? Que são as fibroses, né? Que é muito comum. Então, por isso que eu sempre insisto aí Na compressão. Compressão é sem dúvida. fácil? Não, de jeito nenhum. Nem um pouco. Mas é Mas importante. é extremamente importante. Extremamente né? importante. Porque a é gente essencial. tem infiltração, né? Exatamente. Dos macrófagos, enfim. Exato. E se esse edema fica extremo ali, vai ter mais infiltração. Quanto mais infiltração, mais sintomas e pior aí também. Porque a célula ela vai responder, a célula de gordura, ela vai responder a essa inflamação aumentando ainda mais, né? Então, ela vai fazer tanto a hipertrofia quanto a hiperplasia, ou seja, ela vai aumentar. Então, acaba aumentando os sintomas. Com certeza. E a gente falou já do diagnóstico diferencial, a obesidade. Gabi, você como nutricionista, qual seria a diferença aí em relação à obesidade para essa paciente? Tem essa questão da proporção mesmo, né? Da Da proporção. onde está distribuído a gordura. Então, a obesidade, ela não escolhe membros. Ela simplesmente está distribuída pelo corpo e então tem essa diferença. Mas pode sim existir a obesidade junto com o lipedema. Inclusive, é um ponto muito importante é o controle de peso dentro do tratamento de lipedema, porque a gente sabe que a progressão da doença ela está relacionada ao ganho de peso, Sim. né? Eu sei que já foi muito confundido antigamente a obesidade com o lipedema, que são doenças diferentes, né? Então, não são a mesma coisa, mas que o ganho de peso tem influência na progressão da doença, em
inquestionável. Assim, não Sim. tem como. A gente tem que, sim, controlar esse peso. E a gente consegue ver até quando se tem essa perda de peso, a regressão também dos estágios do lipedema. Então, é importante, galera. Eu A acho nutrição é que talvez a obesidade, né, seja o principal gatilho, né? Porque também tem uma questão hormonal, né? na verdade, eu falo que é uma coisa muito louca, muito né? Porque as coisas estão meio misturadas, estão na totalmente verdade, misturadas. Porque se a gente para pra pensar, tem essa questão hormonal, né? E quando a gente tem um tecido adiposo maior, ele vai ali crescendo, a gente tem, por exemplo, uma expressão maior da aromatase, que é o que acaba aumentando ainda mais a resposta do estrogênio, do estradiol. E isso acaba piorando, porque a gente tem essa ideia de que o lipedema, até mesmo por estar mais presente em mulheres, ele tem essa relação Sim. com a parte hormonal feminina, né? Principalmente o estrogênio. Então, tem-se a ideia que a gordura, ela responde, é mais sensível ao estrogênio. Então, se a gente aumenta o peso, aumenta a quantidade de gordura, se a gente aumenta essa expressão, né, da aromatase, que ela aí aumenta essa questão do estradiol, é como se ele se alimentasse, né? Então, ele se retroalimentasse ali. Fica um ciclo. Então, tem E normalmente isso. ele vai ter obesidade, vai ter desbiose, já vai ter mais É, outros problemas que vão totalmente, ali sim. absorver mais estrógeno, vão estar Sim, relacionados como um todo, e você vê só a piora, a Só progressão vai da piorar a doença. progressão da Sim. doença. E você sabe que também eu acho muito interessante a gente abordar as pacientes normopeso. A gente esquece das Total. pacientes normopeso. E na minha prática, e isso não nenhum estudo científico em si, mas a minha prática, na discussão com outras colegas fisioterapeutas, são as pacientes que são mais acometidas por dor. Pacientes com grau ainda 1 e 2 e normopeso. São pacientes que chegam com um quadro muito doloroso e o diagnóstico ele é ainda mais difícil, porque ainda se associa um pouco com a obesidade, Sim. né? Uhum. E aí chega aquela paciente normopeso, não tem Você está um no grande limite volume, de um diagnóstico, né? né? Exatamente. mas aquela perninha que eu falo, né, que em tronquinho, né? Essas pacientes geralmente têm um quadro muito doloroso e muitas vezes são subdiagnosticadas, porque Sim. É nada estudo científico Exato. também, mas eu acredito que isso tenha muita relação com o estilo de vida. Então, assim, o tipo da dieta, o tipo de alimento que ela tá, o tipo de atividade física que ela tá inserida, né, que ela está Exato. fazendo, e isso acaba respondendo muito na dor, nem tanto no volume, mas nos outros Exatamente. sintomas. Né? Mas aí que você vai ver que, principalmente o tratamento conservador, quando você melhora a qualidade de vida, faz atividade física, uma boa alimentação, seguir né, o que a gente recomenda, acaba que você tem melhor resultado nessas Sim. pacientes do que quando Sim. você pega casos mais avançados, Total, que são de exato. fácil diagnóstico. Você Eu olha falo- ali, se bater o olho, é Por lipedema. isso que é muito importante o diagnóstico precoce, porque a gente consegue evitar essa progressão e tentar manter ela. Porque assim, uma vez com lipedema, sempre com lipedema. Sim. Isso é muito É. importante, né? De deixar As claro. pessoas vendem que lipoaspiração cura. Cura, Olha só, isso daí já começa como uma primeira polêmica. Nossa equipe é contrária a essa ideia. Não tem como a gente garantir isso, que você tirou... Porque é um tecido doente, né? Exatamente. E você não vai tirar totalmente essa gordura dali com a lipoaspiração. Ela vai ficar, né? Você não Sim. fica zerado de gordura. Eu Então, brinco não que o tem cirurgião como. plástico não tem um microscópio na cânula de lipoaspiração para decidir. Essa célula é Sim. lipedema, essa aqui não. Então, assim, tô tirando todas as células do corpo que são lipedema. Só vai ficar as que não são. Exatamente, não tem E isso. a alteração genética se mantém, né? gente? Exatamente. A expressão A genética, né? Já tá ali, né? Exatamente. Então, quando a gente tem esse diagnóstico cedo, a gente consegue evitar que ela progride, né? E tentar manter, eu falo que tentar manter no estágio 1, lá embaixo, né? Exatamente. Não chegar no estágio 1 para 2. Então, tentar manter o máximo possível ali. Exatamente. Que aí tem bastante... E sabe o que eu acho bem interessante? Essas pacientes, geralmente, elas de grau 1, elas acabam indo muito para a cirurgia porque elas têm a falsa impressão que elas já fizeram de tudo. De tudo. Sim. Mas eu atendi uma paciente recentemente e essa paciente, eu tenho, assim, muita convicção que ela fazia muita inflamação, ela realmente tinha muita dor por conta do volume de treino. Ela tinha um volume de exercício alucinante. Na tentativa de melhorar o aspecto, né? Ela treinava 2 vezes no dia e muito pesado. E quando eu falei para ela, eu falei, olha, vamos tentar, né, fazer um ajuste. Eu não quero nunca que você pare de fazer exercício, mas vamos tentar ajustar. Ela falou, imagina, se eu parar, já tá ruim. Se eu parar, como é que vai ser, né? Então, essas pacientes, elas
é complexo, porque realmente elas acham ela que tem estão fazendo o correto. Exatamente, mas ela tem uma carga emocional muito difícil. Exato. E aí você tem que saber lidar um pouquinho com isso, porque assim, é frustrante. Sim. Tudo que ela faz, ela não consegue uma resposta adequada, porque na maioria das vezes ela não tem essa ideia sendo bem assistida. Sim. Olha, o que você tem que fazer é isso, isso e isso. Ela vai e faz na tentativa de estar acertando. Melhorar. Só que muitas vezes ela vai piorar. Ela vai para tratamentos estéticos, vai fazer enzima, vai fazer um monte de coisa que ela vai inflamar mais o processo. Exatamente. Ela vai estar fazendo academia numa quantidade Num muito volume superior, num volume muito superior. Então ela teria que estar equilibrando, que é o que eu falo sempre para as pacientes. Lipedema não tem cura, lipedema não se cura com lipoaspiração, lipedema é uma mudança real do seu estilo de vida. Uma vez com lipedema, você vai ter que controlar isso, mantendo 1 lá, 0/1, o resto da vida. Exatamente. É esse E alinhar a expectativa E alinhar a expectativa. realidade. Porque assim, a gente tem que entender que a perna ela vai ser fibrótica, Sim, que ela vai ter aquela aparência, que ela não vai ter a super definição. Inclusive as cirurgias, né, que até mostram muita definição, às vezes elas estão injetando a gordura dentro do músculo e não de fato é o músculo que está ali, né, com definido. Enfim, então alinhar muito bem essa expectativa, mostrar que a lipoaspiração ela não vai trazer a perna lisa que elas tanto querem, então deixar isso muito, a expectativa né? e a realidade. É exatamente, alinhar mesmo Alinhar. o que você vai ter de resultado e o que você vai melhorar como qualidade de vida. E isso né? traz mais leveza pro processo também, Exatamente. porque é uma das coisas que eu falo e a gente tem que aproveitar esse processo, essa jornada. Afinal, a gente tem Exatamente. lipedema, acabou. Sim. Se tem lipedema, tem lipedema. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível, né? Deixar esse processo mais leve. Eu sei que tem essa carga emocional muito grande, é por isso que a gente está aqui também, para acolher, né? Mas algo que eu sempre falo em toda consulta. Vamos alinhar expectativa versus realidade. Sim. Exatamente. Eu acho isso que você falou muito importante. Eu vejo, né, o nosso modelo de tratamento que nós utilizamos na clínica, ele não é apenas algo que vai ali, nós vamos melhorar o aspecto da sua perna, A gente ou não vamos engana. promover melhora da dor. Não é só isso, né? Não. A gente realmente Acolhe, né? acolhe e faz eu tenho contato direto, né, com ela, semanal. Assim, a proporção de transformação na vida dessas mulheres, gente, é maravilhoso, sabe, esse processo, quando elas entendem, quando a gente, de alguma forma, consegue trazer a conscientização para essas mulheres sobre a doença, sobre todas as outras questões envolvidas, a transformação que elas conseguem promover, né, através, claro, ali da nossa assistência, é magnífica. Né? É muito legal É isso, muito né? legal. O resultado e a forma com Exato. que você pode... Porque é o que eu falo sempre pra elas, aqui você não vai ter a cura. O que você vai ter é o começo, é o start. Sim. É assim, vou aprender a ganhar qualidade de vida. E a partir daqui, e como a gente vê. E como a gente vê com certeza absoluta, o tratamento depende muito delas. Ela é total. É total a própria dedicação, porque muitas encontram no lipedema uma muleta pra dizer, olha, Sim, eu tenho lipedema, acabou, agora eu vou continuar com a vida, o meu negócio é lipedema. Aí progride. Aí progride, exatamente. Então, assim, tem que usar isso como um saber, conhecer, saber o que tem que ser feito e aplicar. Realmente, porque é difícil. É difícil você controlar e ter qualidade de vida. Não é assim tão fácil você ter uma alimentação adequada, você praticar atividade física. Olha aí o nosso desafio. Olha a dificuldade de você ir todo dia, mesmo que 40 minutos. Isso exige preparação, organização, que é né? o sucesso, dedicação. né? Sim. É exatamente isso que vai ser o sucesso do tratamento do lipedema de uma forma geral, né? Sim. E entender que não tem fim também. Exatamente. Né? É começo, meio. E foi o meio para sempre. Esses dias uma paciente perguntou, eu vou ter sempre que pensar no lipedema? Eu falei, sim. É uma doença crônica, né? Exatamente. Então, assim, diabetes, da mesma forma, a pessoa vai ter que sempre pensar na diabetes. Se a pessoa tem... enfim, hipertensão, sempre tem que pensar, é um controle, né? Exatamente. Então, É um isso, o lipedema Mas por isso ser também. crônico é a maior dificuldade. Como a gente tem Sim, dificuldade né? de tratar a hipertensão, como a gente tem a Exato. dificuldade de tratar o Total. diabetes, a obesidade em si, que Porque é é uma um doença. estilo de vida, né? É um Uma estilo de mudança. vida. Então, entra aí. Ainda que nós que temos lipedemas, nós temos sinalizadores, né? Que nos mostra Assim, que... sinalizadores bem gritantes. Gritantes, né? Eles assim...
É o que falam de alguns benefícios do lipedema, né? Então, assim, você não acumular tanta gordura visceral, ter menor risco cardiovascular. Você está sinalizando em outro lugar que não na barriga, que não no coração e ser algum efeito benéfico. Mas você tem que entender esse benefício, mas saber que você tem que tratar também. Não só dizer que isso daqui é um benefício e acabou. Ah, tá ótimo, tem o lipedema. Porque você desenvolveu obesidade, exatamente. Vai ter a gordura. Né? Então, assim, exatamente. Você precisa realmente estar contornando toda a situação, né? E a gente falou aqui como pilar muito importante no tratamento do lipedema. Primeiro, o diagnóstico, claro. Quanto mais precoce, mais benefícios, porque você vai tentar pegar em graus menores e evitar que haja progressão. Mas como um pilar importante é a nutrição. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nutrição no paciente com lipedema. Bom, como a gente já falou, o lipedema ele é uma doença inflamatória, né? Então, a inflamação, ela é inerente. A gente tem pessoas saudáveis, né? Sem lipedema, com lipedema. Então, ela é uma resposta de reparo do nosso corpo. O que a gente tem que fazer com a nutrição é controlar o máximo possível essa resposta para que ela não fique exacerbada e aí você, sim, ter esses sintomas e piora da doença. Então, por isso que se fala muito na dieta anti-inflamatória. Né? Então, o que é essa dieta anti-inflamatória? Ela não vai ser nenhum medicamento anti-inflamatório que vai lá e acabou a inflamação. É realmente um controle para você tentar fazer com que seu corpo responda à inflamação que ele está sendo ali, né? Que ele está sendo inserido, né? Na inflamação que está tendo como resposta para que ele fale, calma, vamos com calma, né? Dá um carinho ali naquele tecido doente e doloroso. Então, o que consiste, né, essa dieta anti-inflamatória? É até polêmico isso, porque muita gente diz que tem que sair retirando glúten, retirando leite, sai retirando tudo. E eu costumo dizer que não, a gente não precisa ficar retirando muitas coisas assim. Primeiro porque geralmente é um paciente que ele não está num hábito alimentar saudável. Então, como que eu vou ficar tirando se ele nem come fruta, né? Se ele não come vegetal, se ele não come... Falo que a dieta anti-inflamatória é quando a gente coloca comida de verdade mesmo, que não é pacote, né? E aí, quando a gente para pensar hoje como que tá esses hábitos alimentares, né? Como estão esses hábitos alimentares, que se fala tanto do glúten, é porque o glúten, ele está presente em praticamente todos os alimentos industrializados, né? Então, quando a gente fala da natureza, ele vai estar presente ali, trigo, cevada, né? Eita, fugiu. Mas, enfim, são alguns cereais que tem, então não está presente ali em tudo, né? Tanto que quando eu falo, vamos diminuir o glúten, a pessoa fala, mas não vou comer nada? Eu falo, não, vai comer tudo. É essa a questão, né? Você vai comer absolutamente tudo que a natureza te dá. Então, você vai pegar ali da terra, você vai pegar da árvore, as proteínas, né? Então, aí que entra essa dieta anti-inflamatória. E o que é muito, muito importante, que a gente começa sempre, é o tratamento da parte intestinal, que também já foi falado aqui, da disbiose, né? Então, o intestino, 80% ali da nossa imunidade, ela tem uma resposta intestinal. Então, ele vai comandar muito essa sinalização. Muita gente chega no consultório com fermentação excessiva, com dificuldade de digestão, então tem aquela sensação de empachamento, refluxo, vários sintomas gastrointestinais, as fezes não bem formadas. Então é ali que a gente começa o tratamento de lipedema. Então ali começa uma dieta anti-inflamatória, né? Então depois a gente vai pensando nos gatilhos alimentares, porque quando a gente tem um intestino que ele é como se ele estivesse em alerta o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que você coloque ali, ele pode responder de uma forma exacerbada. Então, assim, às vezes eu nem tenho... Eu até costumo falar que eu tive uma paciente que ela estava num momento de estresse muito grande. E ela comeu camarão a vida inteira. Nunca tinha tido nenhum tipo de reação. Aí ela estava na troca de emprego, então, assim, o intestino dela tinha desandado inteiro e ela teve uma reação alérgica com camarão que ela nunca tinha tido na vida. Então, isso impacta muito. A gente tem que ter esse manejo de estresse que tem como fazer com a nutrição, né? E cuidar desse intestino para depois a gente entender e de forma efetiva quais são os gatilhos alimentares desse paciente. Então, tratar muito bem. Essa é a única opção de dieta quando se fala em lipedema? Na verdade, eu falo que a dieta anti-inflamatória, ela é
ela é generalizada, porque aí depois entra outros Eu tipos de falo isso porque, estratégias, né? a cetogênica... Tem a cetogênica, outras... a low carb. Então, você pode mesclar em alguns momentos, né? Total. E assim, uma não vai excluir a outra. Uma cetogênica, porque aí a gente tem vários tipos de cetogênica. Eu posso colocar uma cetogênica lotada de bacon e uma cetogênica com castanhas. Então, esse vai influenciar na parte inflamatória. É o tipo de alimento que você está colocando. Porque quando a gente fala de estratégia, né, da dieta, vai entrar aí as proporções de macros, só que a qualidade, os macronutrientes que eu falo é carboidrato, proteína e gordura, né? Mas a qualidade, a fonte alimentar é o que impacta nessa dieta anti-inflamatória. Então, tem toda essa questão. A cetogênica, eu costumo falar que ela é a mais difícil. A pessoa ela tem que estar muito bem preparada, porque entrar em cetose, que é a função da cetogênica, né, que é o objetivo da cetogênica, é difícil, né? Porque o que as pessoas fazem, elas colocam muita proteína. E a proteína demais mexe na parte de desbiose intestinal. Então, gente, procura uma nutricionista, Exatamente. Tá? Mas não tenta fazer essa sozinha. pergunta aí era exatamente para falar isso para você. Porque é difícil, tamanha importância né? de você ter um acompanhamento especializado, porque não é assim tão simples. Não é. Não é, eu vou excluir tudo ou eu vou começar a comer só ruim. isso. Dá ruim. Dá ruim. Começar a excluir tudo dá ruim, porque a pessoa vai descompensar. Porque a gente já falou aqui que a parte comportamental dessa paciente, ela não é muito, né? Não tá ali, sei lá, em plena consciência alimentar, ela tá com uma ansiedade associada. Então, começa a tirar tudo, uma hora ela descompensa. Vai acontecer porque a gente não vive numa vida plena, né? Exatamente. Nós temos problemas. Então, ela vai descompensar na parte alimentar e, geralmente, ela vai descompensar naquilo que foi tirado, que na cabeça dela, né? Que tirou. E aí, fazer uma cetogênica sem ter o conhecimento acaba atrapalhando também, porque a pessoa ela não consegue entender. Para ela, a cetogênica é simplesmente tirar o carboidrato e vou me lotar de proteína, porque a proteína é fundamental. Não, a cetogênica tem outras questões ali. E também tem jejum intermitente, né, que muita gente faz. O jejum também pode descompensar. Eu gosto de jejum para pessoas preparadas também. E as pessoas fazem de forma errada, né? Porque o jejum, a galera começa a restringir durante o dia e chega às 5 horas da tarde, descompensa e come até acabar a janela alimentar. Dá ruim também, né? Então, assim... Resumindo, é isso que acontece. Procurem ajuda. Procurem exatamente. ajuda. Porque... Especializada. Sim, exatamente. Que entenda. Que entenda da doença, né? Olha, porque a gente já cansou de ver pacientes que passaram a vida inteira em nutricionista, nutrólogo, Sim, não sei o porque que a gente fala, o déficit doença. calórico é importante, Faz né? parte E quando do a gente tratamento, fala né? déficit calórico, é óbvio, né? É uma conta matemática ali que a gente... Só que, gente, não é exatas, né? O corpo humano não é exatas. Então, o déficit calórico, ele vai existir, mas a maneira de fazer isso que é o importante. Então, não é qualquer dieta que vai funcionar de fato. Isso aí. Sara, o que a gente pode complementar quando a gente está falando aqui, pessoal, de tratamento conservador? Porque o primeiro tratamento a gente tem que ser realizado sempre, independente da fase, é o tratamento conservador, onde a gente vai aprender a se reeducar, tanto a parte alimentar quanto a atividade física, medidas que você não precisa intervir no corpo para poder realmente ter uma resposta adequada aí ao tratamento do lipedema. E parte importante, como a gente falou, da nutrição e da atividade física, porque também não é ideal que se realize a quantidade que você falou, né? Aquela pessoa que estava super, mas também tem um tipo de atividade física que pode ser benéfico, né? Com menos impacto. Eu digo que a pessoa tem que estar bem na atividade física, porque ela vai ter que fazer aquilo o resto da vida. Não é temporário, não é 3 meses, não são 6 meses, não é 1 ano de atividade física. É uma vida toda. Então ela tem que gostar, tem que saber que não está prejudicando ela naquela atividade física e se manter como um segundo pilar. E um terceiro pilar também são técnicas fisioterápicas complexas que a gente pode utilizar para poder ter benefício tanto no processo inflamatório. E vamos lá, Sarinha, o que nós temos de técnicas para melhorar? Algum tempo atrás, né, doutor Leandro, a gente falava muito, né, sobre o efeito paliativo de tudo isso, né? A gente ficava muito incomodado de não poder auxiliar nossas pacientes da forma que a gente gostaria, né? Era nossas discussões lá no centro cirúrgico, né? Exatamente. Como fazemos para melhorar realmente, né, esse processo, auxiliar essas pacientes. Então, eu tive fora estudando um pouquinho, né, na Espanha, que lá é o berço, né, vamos dizer assim, eles estudam muito sobre o lipedema, estão um pouquinho à frente no sentido do estudo. Lá é diferente daqui, né, porque geralmente as pacientes acabam sendo diagnosticadas de forma mais tardia. Então, o modelo lá é diferente, mas me serviu para
abrir a mente, né, para bastante coisas. A fisioterapia, ela é muito confundida aqui ainda como drenagem linfática, né? Ai, vai É fazer só drenagem. né? E agora modeladora, então. E modelador, nossa, pensa. Ai, meu Deus, nossa senhora, dá até arrepio. A drenagem linfática, é claro que ela é sempre benéfica para várias coisas, né? Melhora a questão imunológica, é um benefício. Mas é importante ressaltar que só a drenagem linfática, ela realmente não vai auxiliar de forma substancial no lipedema. E lembrando que a drenagem linfática, ela pode ser feita também de outras formas, né? Se você realizar exercícios, você melhora a sua drenagem linfática. E é muito melhor você fazer exercício do que você fazer uma sessão de drenagem linfática. Por favor, né? gente. A polêmica. Ai, meu Deus, meus colegas vão me matar. Mas é a realidade, né? Se você usar meia de compressão, você já vai estar auxiliando a sua drenagem linfática. Com certeza. Então, eu nunca me encaixei, né? Ai, vamos fazer drenagem linfática para lipedema. Isso eu nunca aceitei isso, vamos dizer assim. Então, hoje, nós temos diversas tecnologias que nós conseguimos tratar realmente o processo inflamatório, né? Dentre eles, tem o Deep Slim, né? Que é um equipamento que tem na Splence, que nós utilizamos com muito sucesso para essas pacientes. E qual é a função, né, dele? Como funciona? Exato. O que ele promove? Ele realmente trata a célula, né? Ele trata a inflamação na sua essência e de forma tranquila, né? Porque o que acontece? As pessoas, assim como na nutrição, as pessoas acreditam que vão lá fazer algo não muito especializado e o sucesso vem. Essas clínicas que não entendem ainda o que é lipedema, promovem esses tipos de terapia onde machucam a célula, né? Para obter uma resposta. Só que nós que temos lipedema, nós inflamamos com esses tipos de terapia. E aí piora, né? É o que a gente ouve muito. Eu fiz um tratamento e piorou meu lipedema depois dessa intervenção. Então, a diferença do Deep Slim é que aquele equipamento, ele emite ondas, né, de baixo impacto, de baixa intensidade, e ele é como se ele conversasse com as células. Ele faz uma ressonância, né, porque ele tem a mesma frequência dessas células. Ele não chega batendo na célula, ele chega... Eu brinco Conversando. Eu brinco que ele é um psicólogo, enfim, um pastor, um padre, algo desse tipo, né? Então, ele chega, oi, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Vamos conversar, eu vou te mostrar um mundo muito melhor. Então, ele consegue realmente promover essa desinflamação. E aí, com isso, como ele trata diretamente, né, ali a causa, a inflamação, ele acaba desinchando, ele acaba melhorando o aspecto. Fibrose, gente, eu trabalho, né, com tratamento de fibroses já, sei lá, há 12 anos. Eu nunca vi nada parecido. Ele realmente melhora a questão fibrótica de forma, assim, é lindo de ver, né? Aquele tecido chega. E a fibrose, ela também é uma das causas do edema, né? Sim. A fibrose deixa aquele tecido todo ondulado e aquilo faz com que tenha maior acúmulo, né, de líquido. Então, eu sempre falo, não adianta fazer drenagem porque está um tecido todo fibrosado. Então, vamos tratar a fibrose para que tenha mais fluidez, né? A fibrose, ela impede o sistema linfático de se movimentar. Então, como que ele vai captar isso? Então, o Deep Slim faz essa desinflamação, trata a fibrose, melhora a dor de forma absurda. Os pacientes falam assim, Sara, eu estou saindo daqui com uma leveza, né? Até lip leve. Então, é uma leveza única, né? Então, hoje eu falo que o aumento, né, dos estudos voltados ao lipedema e aumentou, na verdade, as nossas possibilidades, né? E a gente também tenta tratar, claro, tudo de forma muito sistêmica. Além do Deep Slim, a gente faz a fotobiomodulação intracraniana, né? Tem alguns estudos que mostram
que essas pacientes têm também uma neuroinflamação, que acabam tendo sintomas, né, de TDAH, que são a compulsão alimentar. Então, nós também nos preocupamos com essa questão sistêmica. A fisioterapia, então, ela vai muito além de uma da drenagem linfática. Né? Não tem como se limitar Não somente, tem, né? Então, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais tentar realmente procurar serviços, né, especialistas que realmente entendam do problema, porque vão em clínicas nas quais não é especializado no assunto e acaba realmente piorando o problema, né? O quanto eu não recebo até a de manipulação pacientes. desses aparelhos, né? Se você tem o Exatamente. mesmo aparelho e se não é manipulado da forma adequada, Sim, com alguém exato. que entenda do que está fazendo, porque você existe não tem... a quantidade de pressão que se coloca ali, né? Exatamente. Então, Totalmente operador dependente, né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e eu utilizei uma vibrooscilação onde ela já tinha utilizado em outro local. E ela falou, meu Deus, mas isso aí vai me machucar toda. Eu falei, não, eu já usei, me machucou muito, eu fiquei toda roxa, foi muito desconfortável. Eu falei, confia. E ela falou, meu Deus, eu quero levar isso para casa. Porque realmente tudo depende, né? É dose dependente, né? E essa dose é estabelecida através do profissional ali que se qualificou para aquilo. Então, hoje, o que nós observamos é essa onda de pessoas querendo vender esse tipo de tratamento, mas não se especializam, né? E acabam piorando, prejudicando, né? O lipedema, ele tá comercial, né? Na verdade, é a doença da moda que eu falo. E eu tenho muito exatamente. medo da doença da moda. Por causa disso. Você acaba... que a pessoa entende de forma superficial um negócio e acaba havendo prejuízo para a paciente ao invés de um benefício, né? Por conta comercial. Então, a gente tem que entender que não dá para confiar, é o que eu falo sempre, não dá para confiar ao aparelho todo o tratamento, mas se você tem um conjunto que funciona bem, você vai ter sucesso. É isso que a gente vê cada dia mais na clínica, né? É ter o conjunto, não é o aparelho, é o conjunto. É a Nutri falando as coisas que realmente tem que fazer, mudando, aceitando. Porque também é aquele negócio. É igual eu falo para os pacientes quando passam comigo. Eu não consigo te amarrar na beira da cama. Eu não consigo. Eu tô aqui para te orientar, para ser ali algo que possa te guiar. Mas se você não quiser fazer... Sinto muito. Né? Você não vai ter benefícios, entendeu? Exatamente. Então, você tem que querer primeiro, como toda doença, você tem que querer tratar e aí sim buscar alguém que seja especializado pro problema e aí você vai ter um sucesso que seja muito melhor, que é o que a gente observa na prática clínica mesmo. Sim, sim. Exatamente. Mas todo mundo quer a pílula milagrosa. Não existe caminho curto. Não existe caminho curto. Não existe caminho curto. Então, assim, independente daquilo, se você escolher cirurgia, não vai ter caminho curto. Então, a cirurgia feita em momento errado pode dar uma complicação muito grande. Né? A gente sabe que tem resultados complicação e resultados insatisfatórios, que é o que a gente mais vê no consultório. É a pessoa que operou o ano passado e tá ali, não tô satisfeita. Exatamente. Não tô satisfeita. Eu tenho pacientes que já fizeram 2 cirurgias e estão querendo fazer retoque por conta disso. Acho que ainda não entendeu que realmente esse clique tem que mudar, né? Exato. Então, independente do tratamento, né, se for cirúrgico ou não, o tratamento conservador ele é obrigatório. São pacientes que sofrem muito de dismorfia corporal, né? E eu acho que o médico cirurgião plástico, por exemplo, ele deveria ficar muito atento a isso, né? Porque acabam que essas pacientes passam por intervenções, muitas vezes, não desnecessárias, mas que realmente... Não está no momento certo. certo. Não está no momento certo. É isso, que ela pudesse estar, né? Se ela tivesse melhor, menos inflamada e ali com acompanhamento e chegando, ela já ter perdido o peso, ela já ter melhorado aquela consistência, a inflamação, a fibrose, o resultado cirúrgico vai ser muito melhor. Exatamente. É isso que tem que entender. E que entender que é crônico, que ainda você vai ter que manter. Eu uso muito o exemplo da cirurgia bariátrica, que a gente vê muito hoje.
Você pega quem fez cirurgia bariátrica porque queria. Eu já recebi, porque como na cirurgia vascular, a gente não faz a cirurgia bariátrica, mas recebe muito paciente no antes e no pós, por conta do risco de trombose mais elevado dessa doença, dessa cirurgia. E aí eles chegam assim, por que você está querendo fazer cirurgia bariátrica? Porque eu fiz regime a vida inteira e nunca consegui resolver meu problema. Peraí. Mas você vai ter que continuar fazendo. Cansei do regime. Como que você vai fazer? Eu cansei da dieta. Como que você vai... não muda a cabeça, não gira a chave. E aí você tem algum efeito temporário. Aquele negócio que emagrece um tempo, de repente volta a engordar. E foi mutilado, porque teve uma parte do corpo retirada. Né? É muito importante ter isso na cabeça, que o nosso corpo, a gente, quando vai emagrecer, é como se estivesse indo contra a natural. Né? Nós fomos... nosso processo evolutivo é armazenamento. Então, assim, quando a gente vai emagrecer... Que tinha escassez na época. Que tinha escassez, exato, né? Assim, a gente não sabia quando que ia ser a nossa próxima refeição. Então... Guarda, armazena para ter energia. E nós não éramos sedentários. Então, a gente tinha que caçar, a gente tinha que colher. Então, hoje mudou-se o cenário. E a pessoa tem que entender isso, que o nosso corpo humano ir contra... Né? Emagrecer é algo constante, porque o nosso corpo ele vai ter mecanismos de adaptação para te trazer no peso que você estava. Então, sempre que você subir, por isso que o efeito sanfona é tão presente, né? Então, se eu tô com 60 quilos, eu vou para 65, meu corpo entendeu, opa, 65 é meu novo peso, então eu vou manter o máximo que eu puder em 65. Então, ele vai trazer esses mecanismos. Por isso que é algo que não tem como parar, né? A gente sempre vai manter, né? É uma linha que vai. E essa é a beleza de você entender a doença. Exatamente, e saber que você tem que fazer isso, né? Não tem muita escolha, né? Ou você escolhe não fazer e vai ter complicações o resto da vida, ou você muda a cabeça e gira a chavinha, né? É como qualquer outra doença crônica mesmo. Sim. Muito bem. E, Gabi, diz pra gente um pouquinho sobre o quanto a gente... quais alimentos, os 3 alimentos aí que realmente não são permitidos para quem tem lipedema? Polêmica. É isso que a gente quer. Álcool, né? Álcool nunca vai ser benéfico. O açúcar, que eu falo que ele vem para o bem emocional, mas para nutrição, né? Para dieta, não tem ali. Então, a gente teria que saber dosar muito bem ele. Embutidos de forma geral. No lipedema a gente tem bastante sódio acumulado, né? Que acaba auxiliando nesse... alimentando esse edema. Então, é muito importante tomar muito cuidado, porque quanto maior edema, maior inflamação, mais sintomas e piora da doença. Então, eu colocaria esses 3 alimentos, principalmente. Né? Principalmente. Sara, e 3 dicas que, na tua área, que o paciente poderia fazer mesmo em casa e que já teria algum tipo de... Você gosta da escovação a seco? Já que é pra falar em polêmica. Eu não entendo a escovação a seco. Eu não sei, eu queria que minhas amigas de lipedema me dissessem como que elas conseguem fazer escovação a seco. Porque também, é dolorido. Eu não consigo entender a explicação dessa escovação a seco. Eu já pedi até para uma colega que sempre fala da escovação a seco. Eu falei, escuta, para que serve? Eu não consigo entender. O que nós poderíamos pensar, né? Porque às vezes fala, porque aí você faz uma escovação em sentido aos gânglios linfáticos, né? Mas aquilo é muito doloroso, agride o tecido, né? Eu não quero nada que agride o tecido, porque tudo inflama. Então, o que a gente poderia pensar aí para substituir seria sabe aqueles rolinhos de pintura? De acabamento. Ai, que fofo! Esse é gostoso. A gente utilizava muito isso na Unicamp, né? Para orientar, porque lá os pacientes nos viam uma vez a cada 1 ano, né? Então, nós tínhamos que dar orientações eficazes, né? E aí, a gente pega o rolinho e faz com um rolinho, né? Movimentos leves, sem apertar, e ele é macio, enfim, não vai gerar dano tecidual. Seria uma opção. É uma tentativa de, vamos dizer, fazer uma drenagem. É um fluxo de drenagem. De melhorar a microcirculação do tecido, sabe? Mas um autocuidado mesmo. A hidratação, né, da pele, que é muito importante, a gente esquece. Utilizar principalmente cremes mais neutros, né? Não precisa ser aquela coisa cheirosa. Pode ser um creme mais neutro para realmente hidratar aquela pele.
E compressão, né, gente? A compressão, ela é fundamental. É fundamental. Não tem pra onde fugir, Não né? tem para onde fugir. Lembrando, né, doutor, que essas pacientes têm associado muito problema venoso, muitas vezes. Sim. Né? Então, já se faz importante por conta do problema venoso. E ainda junta a questão da inflamação. Então, muito importante. As pacientes poderiam usar a compressão diariamente, que elas teriam um benefício incalculável. Mas a gente sabe que aqui no nosso país... Esse é o problema da compressão, né? É o calor, é o a calor. malha que aperta demais, Exatamente. tudo isso que incomoda a paciente. Graças a Deus a tecnologia hoje permite, existem algumas meias com o estiramento dela um pouquinho mais maleável, então ela é um pouquinho mais fácil de colocar, ela mantém ainda uma compressão de 20-30, mas você tem uma adequação, tem tecidos que respiram hoje, vamos dizer, a gente brinca que respira, mas que faz troca e permite que você não tenha aquele calor todo, que era uma reclamação muito importante. A própria estética da meia elástica hoje, a gente sabe que mesmo assim não é a meia calça, né? Mas já melhorou muito referente àquela figura de meia elástica como a meia da avó, né? Então hoje a gente já tem modelos um pouquinho melhores que podem auxiliar. E é importante a gente definir por quê. Conforme a complicação da doença, se eu tenho um lipolinfedema, eu já não posso mais usar só 20-30. Talvez eu tenha que aumentar a compressão para o tecido linfático estar mais ativo, né? Eu tenho um linfedema mais exacerbado, aí eu já teria que estar no 30-40. Então é importante ter um diagnóstico correto e uma prescrição adequada de uma meia, né? Porque o pessoal acha, não, é fácil, vou lá e compro qualquer uma, compra da farmácia. Não é bem assim. Você tem que ter na internet. Você tem que ter aquela prescrição adequada, porque o teu tipo, o teu grau, a tua complicação, o teu caso em específico é que vai determinar o que a gente pode fazer. Por isso que eu falo que é uma doença vascular, né? Então, assim, independente de quem tenha te dado o diagnóstico, é importantíssimo você ter um médico vascular para te acompanhar. Sim. Então, fica a dica aí. E além de tudo isso, exercício, né, gente? Exercício. É fundamental. E é o que eu sempre falo, né? Tem pessoas que chegam e falam pra mim, eu faço crossfit, né? Tem impacto? Pode. Olha, o que você não pode é você ficar sentada no sofá. Sentar no sofá não pode. Não pode. Né? Então, a gente tenta adaptar. Vai fazer uma calça de compressão. Esse é um ponto extremamente importante no lipedema. As pessoas se pegam nos detalhes sem antes fazer o básico. Então, é muito importante isso, né? Primeiro, se movimenta. Exato. Depois, a gente vai refinando Exatamente. tudo. Né? Então, isso é importante. E o básico é ter um diagnóstico adequado, então procurar um profissional que seja habilitado para poder te dar esse diagnóstico da forma adequada, ter uma equipe multidisciplinar junto contigo, que não é só o médico, não é só o que eu falo, mas ter sim a nutricionista para poder estar acompanhando, a fisioterapeuta para estar acompanhando. Em alguns momentos o cirurgião plástico sim, porque tem indicação, não é? Ninguém está sendo contra a cirurgia plástica aqui nesse momento. Só que não como primeira opção, né? E a primeira opção sim é manter todo esse quadro de acompanhamento e aí sim, em algum momento você possa ter um benefício maior e isso traga a você qualidade de vida. Vamos para os últimos momentos? O que você pode dar aí, Gabi, de finalização aí? A gente tem pouquinho tempo. Eu gosto de falar, hein? Olha a pressão. Eu acho que, assim, para finalizar, realmente curta o processo, né? Curta essa jornada. Eu sempre falo que é um processo de autoconhecimento, então você entender ali o que te faz mal, o que te faz bem, né? Não ter pressa, porque é um processo contínuo. Então, curta, né? Assim, é um caminho longo para sempre. Seja feliz, né? E a partir do momento de diagnóstico, entenda como algo libertador. Porque sempre foi algo que a gente ficou muito preso, sem entender. Então, curta. E aí, Sarinha, as últimas palavras. Eu acho que, assim, um resumo, paciência. Né? O processo, ele exige paciência. Ele não é imediato. É longo prazo, né? Os resultados, eles vêm, mas a longo prazo. E, assim, e aceitação, né, gente? Vamos soltar Bora usar shorts, galera! Vamos soltar como que chama, gente? Esqueci também. O chicote. O chicote. Vamos soltar o chicote, valorizar, vamos se amar mais, sabe? As nossas pernas, pode ser que não tenha o aspecto que aí a sociedade a coloca sociedade, como padrão, né, usa como padrão, mas ela nos leva, né,
viver a vida, elas nos levam para todo lugar, então vamos aceitar, né? Vamos nos amar Goste mais, delas. Goste delas, Se porque ame, né? Olha Não com é? carinho e Exato. valide o seu corpo. Exatamente. Então, eu acho que Exatamente. essa é muito importante. Né? E principalmente não se compare, né? Não fique o tempo todo pensando exato. no outro. Limpe o Valorize de Instagram. você. Mas eu queria encerrar aqui dizendo exatamente isso. Busque qualidade de vida. E é isso que a gente levantou nesse desafio. E é isso que a nossa equipe está preparada exatamente para poder entregar isso, né? De qualidade de vida. Buscar sempre o melhor. O melhor com alimentação adequada, o melhor com atividade física, o melhor com as técnicas e tecnologias que a gente tem. E buscar aí que você ganhe qualidade de vida. Se você tem lipedema, busque isso, que é o que vai poder te ajudar a ter uma vida feliz.